Queridos, nós vamos ler esse capítulo 15. Vou pedir um favor, logo após a leitura, não feche a Bíblia. Se você está usando o celular, não apague, mantenha ligado, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos estar lendo todo o capítulo 15. Eu vou pedir que você acompanhe a leitura, desde o versículo 1 até o versículo 32. Amém? Versículo 1 diz assim: E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixando no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 8: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e vai à casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 14: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Leia comigo 18, por favor. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Leia comigo, por favor, 19 também. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Vem comigo essa parte do filho. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22, por favor. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestido, e ponde-lhe um anel nas mãos e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos, porque este teu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: O que era aquilo? E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Leia comigo 31, por favor. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Leia 32.
mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e tinha se perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Amém? Como Deus disse amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, todos nós que estamos aqui hoje, em algum momento da nossa vida nós já fizemos grandes perguntas, já nos sentimos perdidos, já nos sentimos desorientados, às vezes por tomar más decisões, afastando do que sabia que era correto, buscando os nossos próprios meios salvadores através de uma palavrinha chamada, presta atenção, autonomia. Bolívia está tendo uma disputa já faz alguns anos. A Bolívia tem uma disputa política chamada governo autônomo, onde os municípios lutam diante do governo central, buscando autonomia, não somente política, mas principalmente econômica. Prova disso foi o que aconteceu em Santa Cruz, um grande estado que busca a sua autonomia econômica com respeito ao estado central. Então essa palavra autonomia não é nova, está na política, está na economia, está na vida do ser humano. Outras vezes nos perdemos pelo nosso próprio orgulho, acreditando que somos bons o suficiente, presta atenção, e que não precisamos de ninguém. O problema, queridos, é que nessa vida só existe 3 maneiras de viver. Presta atenção nisso. A primeira maneira de viver é viver a maneira irreligião. O que é a irreligião? É aquela pessoa que diz: eu sou o meu próprio salvador, eu não preciso de Deus, eu não preciso das leis de Deus, eu faço o que eu bem sei fazer, eu já sou grandinho para tomar decisões, eu sou independente e ninguém manda em mim. E eu vi isso de maneira muito clara na Bolívia, ao ponto extremo dessa irreligião levar as pessoas, muitos estudantes que vêm para a Bolívia, inclusive alguns que eram cristãos no Brasil, chegando aqui, encontrando uma suposta, entre aspas, autonomia, liberdade, longe dos pais, longe dos familiares. No Brasil vivia uma religião, ia na missa, frequentava a igreja católica, ia no culto, frequentava a igreja cristã, mas chegando na Bolívia vive uma vida de irreligiosidade, se afastou totalmente das coisas de Deus. A segunda maneira é viver uma vida religiosa, tentar ser o seu próprio salvador por uma vida de moralidade. A irreligiosidade leva você a uma vida de imoralidade. Você não deve satisfação a ninguém, você não deve nada para ninguém, então você vive da maneira que você quer. Só que a religião é o contrário. A religião força você a viver uma vida de moralidade. A lógica é a seguinte: eu obedeço, então Deus me deve alguma coisa. É a aceitação diante de Deus por uma vida boa. Eu faço jejum para ser aceito por Deus, eu vou na igreja para que eu agrade a Deus, eu vivo uma vida justa, eu não traio a minha esposa, eu não traio meu esposo, eu vivo de maneira justa na economia, porque eu quero buscar o favor de Deus. Essa é a religião. Em ambas as formas, a irreligiosidade e a religiosidade, nós, seres humanos, estamos no centro, tentando controlar o nosso destino. Na irreligião, eu digo: eu não preciso de Deus, eu sei viver sozinho. Na religiosidade, eu falo: Deus, o Senhor precisa de mim, porque afinal eu sou uma pessoa muito boa, eu estou fazendo muitas coisas boas. De qualquer maneira, as duas formas não são bíblicas, nem a irreligiosidade, nem a religiosidade. Mas existe uma parábola, aliás, é uma parábola contada em 3 cenas, não são 3 parábolas. É uma parábola, uma história, com 3 cenas. Fecha essa cortina, abre essa cortina, primeira cena. Fecha a cortina, abre a cortina, segunda cena. Fecha a cortina, abre a cortina, terceira cena. Que fala diretamente a essas 2 maneiras de viver. Só que essa história, essa parábola, o capítulo 15 todo é uma parábola, contada em 3 histórias, 3 cenas. Vai mostrar uma terceira via, não da religião, não da irreligião, uma terceira via, que vai responder às respostas do coração humano. Presta atenção.
O capítulo que nós lemos aqui começa, o versículo 1 é muito interessante, porque mostra, acompanhe comigo o versículo 1, diz que tinha os publicanos e pecadores. Eram dois grupos de pessoas que estavam perto de Jesus. Eles vieram para ouvir Jesus. O versículo 1 é muito claro, diz que eles estavam reunidos para ouvir Jesus. Quem eram os, vamos dizer mais claro, quem eram os publicanos? Não eram pessoas públicas, não é isso que significa. Publicanos eram chamados os cobradores de imposto. Eram considerados traidores da nação. Olha só, um pouco de história. A nação de Israel estava debaixo do governo romano, do Império Romano. E o Império Romano contratou judeus para cobrar impostos do seu próprio povo judeu para enviar aos cofres de Roma. Vou dizer novamente, o povo de Israel estava debaixo do domínio romano. Agora tem homens sentados em postos de coletoria de impostos, que estão cobrando imposto dos seus próprios cidadãos, os seus próprios, como diz em espanhol, seus paisanos, em português, seus compatriotas. E os romanos empobreciam a nação de Israel, e toda a riqueza da nação ia para os romanos através das mãos dos cobradores de impostos. É interessante porque era uma oferta de trabalho irresistível. Era uma oferta de trabalho irresistível. Por quê? O cobrador de imposto, ele tinha que cobrar uma taxa, uma porcentagem dos impostos. Então ele tinha liberdade total de cobrar quantas vezes mais ele queria. Suponhamos que o nosso irmão tem uma empresa. Então o cobrador de imposto tinha a obrigação de cobrar 10% dos impostos. Só que o cobrador de imposto também tinha liberdade de fazer o que ele queria. Então ele ia na empresa e cobrava 50%. 10% enviava a Roma e 40% entrava no bolso dele. Um grande cobrador de imposto conhecidíssimo, Zaqueu. Riquíssimo. Homem poderoso. Ganhou muito dinheiro cobrando impostos. E é interessante porque os seus paisanos odiavam eles. Eles eram considerados traidores da nação. Era como roubar o seu vizinho com a permissão da polícia. Assim de simples. Como roubar o seu vizinho com a permissão da polícia. Por isso que os cobradores de impostos eram ricos, mas desprezados. Eles haviam trocado o amor do seu próprio povo pelo dinheiro. Então Cristo agora está sentado com essa classe de pessoas. Cristo tem como amigos as piores pessoas da sociedade. E a Bíblia é clara que ele está sentado com publicanos e pecadores. Esse é o primeiro grupo que está sentado vendo Jesus. Eles estão ouvindo Jesus. Mas não é só esse grupo, presta atenção. Tem dois grupos. O primeiro grupo são essas pessoas odiosas. São pessoas consideradas traidoras. Mas existe um outro grupo. São os religiosos. Olha comigo, interessante. Versículo 2, olha comigo. Olha o versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então existia um outro grupo, junto com Jesus, que eram os religiosos. Os escribas e os fariseus. Quem eram os fariseus? Era um grupo pequeno, mas influente religioso. Um grupo pequeno. Eles eram focados em cumprir de maneira escrupulosamente, extremadamente a lei de Deus. Os religiosos são extremos. Eles tinham tradições, eles eram muito rigorosos com a palavra de Deus, só que eles rejeitaram Jesus como o Messias, o Salvador. E eles criticavam Jesus por sentar-se com pecadores. Quem eram os escribas? Aqui diz, estavam os fariseus. Os escribas eram os professores da lei de Deus. Como diz no Brasil, os caras manjavam muito da lei. Como diz os adolescentes, manjavam muito. Qualquer coisinha que você perguntava, ele sabia. Ah, mas é isso. É aqui, está aqui. Os caras abriam a Bíblia e mostravam. Claro, as escrituras do Antigo Testamento mostravam onde estava. Eles eram os copistas da lei de Deus, das escrituras. Como aquele tempo não tinha impressora, não tinha imprensa, não tinha editoras, eles copiavam a Bíblia todinha para distribuir para as pessoas. No caso do Antigo Testamento. Eles liam, presta atenção, eles liam a Bíblia e interpretavam a Bíblia. Era um pessoal totalmente dedicado. E é interessante que muitos deles creram em Jesus. E aqui eles estão sentados e estão dizendo, eles não estão fazendo uma observação, eles não estão fazendo um comentário,
A Bíblia diz que eles estavam murmurando. Murmurar é aquela expressão falar entre os dentes. É aquela coisa que você não fala abertamente. Você cochicha, você fala entre os dentes. Eles estavam murmurando. É interessante que Jesus compartilhava a mesa, estava sentado, 2 grupos vendo Jesus. Para os religiosos daquela época, Jesus era impuro, assim como aqueles pecadores. Em uma das ocasiões, essa não é a primeira, em Lucas capítulo 5, o autor diz que Jesus também estava sentado com pecadores e publicanos, num jantar, e chegaram os fariseus e criticaram também, e Jesus respondeu assim, em Lucas capítulo 5, respondendo-lhe Jesus, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O confronto de Jesus com esses grupos era antigo já. Então, aqui vai a primeira pergunta, presta atenção. Essa é a nossa introdução para saber com quem estamos lidando. Pronto, vamos entrar na parábola. Só que eu tenho uma pergunta nessa introdução. Primeiro, Jesus não julgava as pessoas pelo seu passado. Jesus não julgava as pessoas por quem elas eram. E nós hoje aqui, como em uma igreja de imigrantes, estrangeiros, numa terra estrangeira, no culto em português, será que nós estamos como igreja preparados para receber pecadores, pessoas que são a escória, pessoas que são lixo, pessoas que são desprezadas pela sociedade cochabambina? Será que nós estamos preparados para receber essas pessoas aqui na igreja? Se hoje as prostitutas que estão na Aroma tomarem a decisão de saírem da Aroma e entrar nessa igreja, como nós vamos receber essas mulheres que são chamadas em Bolívia e recebem o apoio do governo como trabalhadoras sexuais? Jesus foi condenado por isso. Jesus foi criticado por isso. E essa resposta nós vamos ver no decorrer da história. Essa resposta. E essa história, dividida em 3 parábolas, é muito simples. É muito simples. É muito simples. Não temos que complicar nada, porque a história já se explica por si mesma. É muito simples. A primeira história é de um pastor que cuidava de ovelhas. Está no versículo 4 a 7. Ele deu uma ovelha. Olha como é simples. É uma história para ser contada para as crianças na escola bíblica dominical. Mas tem verdades espirituais profundas aqui. Eu peço que você preste atenção, por favor. Por favor. É uma ovelha. Se afasta do rebanho, para longe do seu pastor. A ovelha agora está indefesa, nos perigos da natureza. Predadores famintos e ferozes podem matar essa ovelha. A chance de sobrevivência dessa ovelha é mínimo, longe do aprisco, do curral e longe da proteção do pastor. A história é tão simples que aqui a ovelha não pode se salvar sozinha. Ela precisa que o pastor vá buscá-la e resgatá-la. E foi isso que aconteceu. O pastor saiu, encontrou a ovelha, voltou, colocou ela nos ombros, voltando, fez uma grande festa, convidou seus amigos. E o versículo, olha como é simples a história. A história se explica, porque ela coloca para nós, por favor, no versículo 7. A explicação dessa história está no versículo 7. Não precisa ser um teólogo para interpretar essa história. Não precisa ser um grande descobridor, não. A explicação está aqui. Leia comigo, por favor. Digo-vos que assim, leia forte, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Queridos, quem eram os 2 grupos que estavam próximos de Jesus? Pecadores e religiosos. Jesus olha para os religiosos e diz: assim haverá mais festa no céu por um pecador que se arrepende. E na porta os religiosos, bufando: matamos esse homem, esse desgraçado que vinha contra a nossa religião. Jesus olha para os fariseus e disse:
Assim, haverá mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não é que aqueles que estavam na porta eram tão santos e puros ao ponto que não necessitavam de arrependimento. E o problema é que aqueles que estão na porta não reconhecem a sua necessidade de arrependimento. Aqui está falando que Jesus está dizendo que aqueles que são tão santos, são tão maravilhosos que não necessitam de arrependimento. Não, o significado é esse: eles não querem reconhecer o seu pecado, não querem reconhecer que apesar de viver uma aparência de religiosidade, eles não reconhecem que necessita de arrependimento. E Jesus disse: mais vale a alegria no céu por esse pecador que reconhece que é um pecador, que fumou um baseado na noite, que está usando cocaína, que está usando drogas, que agarrou VIH, agarrou AIDS essa semana, está desesperado, quer tirar a vida, esse maconheiro, esse desgraçado, esse drogado, essa prostituta. Mas a alegria no céu por esse que se arrepende, que se derrama em lágrimas, que se derrama em pranto, dizendo: Senhor, sou um maconheiro desgraçado, sou um viciado, sou um homem prostituto, sou uma prostituta, sou um pecador. Tem mais alegria no céu por esse que reconhece o seu pecado, porque aqueles 99 religiosos na porta criticando, julgando e reclamando porque eles não reconhecem o seu pecado. Pior que os pecadores, eles estão. Jesus vê os pecadores como ovelhas perdidas. Jesus vê os pecadores como ovelhas perdidas. Isaías capítulo 53, versículo 6 disse: todos nós, não é alguns de nós, é todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus se importa com você, pecador. Jesus se importa com você, pecadora. Jesus se importa com você. Jesus está atento. Jesus está vendo o que você está fazendo, onde você está agora. E Jesus não foi a ovelha que tomou a decisão de voltar arrependida ao pastor. Me perdoa, não. O pastor foi quem saiu do seu lugar e buscou a ovelha. A ovelha não tem poder de buscar o seu pastor, porque ela está perdida, ela está desesperada, ela não tem força suficiente. O pastor teve que sair do seu conforto, de suas outras 99 debaixo de segurança, e o pastor foi buscar. Não é você que busca Jesus. Você talvez não queira, você tem vergonha. Não é porque você odeia Jesus, não é porque você odeia a Bíblia, não é porque você odeia a igreja. Você ama as coisas de Deus, mas a sua vida tem levado você a sentir vergonha, tem levado você a sentir uma vergonha tão grande que você não tem coragem de dobrar os joelhos, você não tem coragem de olhar para o céu, você não tem coragem de agarrar a Bíblia. Não é porque você odeia a Bíblia, você ama, você quer, mas você não pode, você não consegue, você não tem força. Escuta, a Bíblia diz que aqueles que estão no pecado não estão enfermos espiritualmente. A Bíblia diz que aqueles que estão no pecado estão mortos espiritualmente. O pecado não é uma enfermidade que com um bom paracetamol espiritual resolve, não. O pecado é morte. E para a morte a única resposta se chama vida. A única resposta se chama vida. Você vai no velório, você vê o caixão lindo, flores maravilhosas. Eu trabalhei em funerária faz alguns anos, é maravilhoso, e preparava. E hoje existe uma especialidade chamada tanatologia, onde aí as pessoas fazem maquiagem nos defuntos. O defunto fica mais bonito morto do que em vida. Meu Deus, que maravilha! Aquele defunto maravilhoso, flores maravilhosas, flores caras, coroas maravilhosas, um caixão de milhares de dólares. O velório é lindo, mas dentro do caixão tem morte, tem cheiro ruim, que o formol está segurando por um pouco de tempo, mas o formol perderá o seu valor, perderá a sua eficácia química, e pronto, vai começar um processo de putrefação dentro do caixão. Por mais lindo que seja o velório, tem morte. Essa é a realidade
Simples assim. Simples, mas poderoso. A segunda história, quase igual a essa. Quase igual a essa. Está no versículo 8. É uma mulher. É uma mulher. E ela tem moedas. E é interessante porque ela tem 10 moedas de prata, que equivalia como a 10 dias de trabalho. E a moeda tem um alto valor e consideração. Só que a moeda se perdeu não na montanha como a ovelha. A moeda se perdeu não lá fora como a ovelha. A moeda se perdeu dentro de casa. A moeda estava dentro de casa. A mulher falou: peraí, deixa eu deixar a moeda aqui. E a Bíblia diz, nós vemos o texto, que a mulher trabalha arduamente para encontrar a moeda. Ela busca, ela varre a casa, ela limpa a casa. E depois é interessante, né? Presta atenção. A Bíblia diz no versículo 9, olha que bonito, chega a ser até engraçado isso. O versículo 9 diz que quando ela encontra a moeda, ela convoca as vizinhas. E ela creio que ela gasta as outras 9 moedas para dar uma festa por ter achado a moeda. Vou dizer de novo. Ela perdeu a moeda. Ela achou a moeda. Ela ficou tão feliz que ela chamou as vizinhas e deu uma festa. Então ela gastou mais dinheiro com a festa do que quem sabe valia a moeda. Mas não era o dinheiro. Não era o dinheiro. Aqui a moeda, ela tem um valor para aquela mulher. Aquela moeda tem um valor muito importante para aquela mulher. É interessante porque a moeda, olha só, a moeda, ela é passiva na recuperação. A moeda não ficou lá gritando: aqui, atrás do sofá, busca aqui, varra aqui, estou debaixo do tapete. Não, a moeda ficou quietinha lá. A moeda é passiva. A moeda é passiva. E o versículo 10 de novo explica a história. O versículo 10 explica a história de novo. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A história, ela segue um padrão. Você percebeu? A história tem um padrão. Há uma perda, há uma busca, um resgate, um encontro e uma festa. O padrão se repete. É um padrão repetitivo. Tem uma perda, tem uma busca, um encontro e uma festa. Guarde esse padrão, nós vamos repetir ele depois. Aqui é a imagem de Deus novamente, na sua obra poderosa de salvar os pecadores. Já explicamos, o pecador ele é passivo nessa história. Claro, o arrependimento, a fé, faz parte do processo do pecador. Mas a obra de Deus, vai aqui um parênteses. Em teologia, tem 2 palavrinhas, não precisa decorar, é para que você entenda o processo. A primeira palavra se chama sinergismo. O que é o sinergismo? É o que o café faz com o Tilenol, é o que a cafeína faz com o paracetamol, é o que a vitamina C faz com o ferro. Isso é sinergismo. Você que está estudando medicina sabe que quando damos ácido fólico e sulfato ferroso para uma mamãe grávida, você não pode dar leite para ela tomar. Você tem que apoiar e potencializar com os cítricos, vitamina C. Quando você vai dar um Tilenol, um paracetamol para o paciente, a cafeína auxilia, cria um sinergismo, ajuda a potencializar a ação do medicamento. Em teologia, sinergismo é quando alguém faz alguma coisa tentando ajudar a Deus. Só que na obra da salvação não é sinergismo, é uma outra palavra, chamada monergismo. O que significa isso? Significa o que Jonas disse no seu livro: porque a salvação veio de Jeová. O que significa? Deus salva sozinho e não precisa da ajuda do homem na salvação. O que significa? Deus é todo poderoso e pode salvar sem a ajuda de ninguém. Nunca vou esquecer, isso acaba. Um jovem me chamou, disse: pastor Samuel, eu estava trabalhando, servindo a Deus como missionário ali em Sacaba, e um jovem chamou e disse: pastor, o senhor pode ajudar? Eu falei: o que houve? Ele falou: meu irmão quer receber a Cristo, e eu gostaria que o senhor estivesse orando com ele, e eu gostaria que o senhor orasse com ele. E na hora eu fiquei contente, claro, mas que bênção, vai receber a Cristo, seu irmão, era um discípulo. Nós tínhamos um grupo de discipulado em Sacaba, tínhamos uma pizzaria, funcionava de todos os dias,
e no domingo eu abria a pizzaria, colocava a plaquinha antes, na semana anunciava pizzas, e no dia de domingo eu escrevia estudo bíblico grátis, e colocava na porta da pizzaria, e eu colocava todas as mesas da pizzaria ali naquele salão, e tínhamos um discipulado, e um irmão daquele discípulo quis entregar a vida e quis que eu orasse. Eu fiquei super contente, poxa, vou orar para ele, vou orar. Quando eu estava saindo de casa, Deus disse: Samuel, eu já salvei aquele rapaz, você vai lá para orar, mas não é você que vai salvar ele, eu já salvei ele poderosamente. E o meu caminho da minha casa até chegar na igreja para orar por ele foi um caminho de desespero. E quando eu cheguei, eu vi aquele jovem, eu não vi mais um pecador, eu vi um salvo em Cristo. Se o Samuel não estivesse lá, Deus salva poderosamente. Se o Samuel não tivesse orado, Deus salva poderosamente. Se eu não tivesse sido chamado, Deus salva poderosamente. Deus me deu um privilégio, não de ser coparticipante, não, nunca. Deus me deu um privilégio de ver na obra salvadora dele, monergisticamente, sozinho. Não precisava do Samuelzinho com uma oração poderosa: Senhor meu Deus, parece que está rouco, parece que vai morrer. Não precisava, nem precisava eu estar ali, bastava o que Deus fez. Deus salvou aquele jovem sozinho, poderosamente. Quando eu encontrei com ele, oramos, nos alegramos. A festa que foi falada aqui, existe grande festa por um pecador que se arrepende. Amém, amém, amém. Assim é. E a última história, aqui vamos caminhar depois para a conclusão. Não é do filho pródigo. Esse título, o filho pródigo, foi colocado para auxiliar a entender a história. Mas Jesus nunca colocou esse título. A palavra do filho pródigo, não está errado, mas está incompleto. Misericórdia do Senhor. Ele está falando, sim, não está errado, mas está incompleto. E você vai entender o porquê. Porque esse título foi colocado para auxiliar que possamos entender. Mas escute, por favor, escute. Era uma relação familiar. Versículo 13, 11 disse: um homem tinha 2 filhos. Repete comigo: 2 filhos. 2 filhos. 2 realidades distintas. Eu sei que tem pais aqui, claro, a maioria são jovens, mas eu sei que aqui tem alguns pais, e você sabe que cada filho é totalmente diferente. Muito diferente. Não só de temperamento, mas de muitos outros fatores. E o filho mais novo, põe atenção, por favor, eu preciso da sua atenção. Presta atenção. O filho mais novo, ele exigiu do pai a herança com o pai vivo. Na cultura oriental, isso é um desrespeito extremo. É como ele estava tratando como se o pai já tivesse morto já. O filho mais novo chega para o pai e fala: pai, me dá parte da herança. Para a herança se dá depois que o pai morre. E ele tratou o pai de maneira desrespeituosa. O pai vendeu a fazenda, porque eram 2 filhos. O pai vendeu a fazenda, agarrou parte. O filho mais velho, ele ficava com uma porcentagem maior, e o filho menor ficava com uma porcentagem menor. Vamos supor que o filho mais velho recebia 70% da herança, e o filho mais novo recebia como 30%. Exemplificando, o pai vendeu a fazenda, pegou a porcentagem que era devida ao filho mais novo, deu para o filho mais novo. Não precisa ser um grande estudioso para entender que o filho mais velho também recebeu a sua parte. É simples assim. Só que o filho mais novo foi, abandonou a sua casa, foi para longe do pai, quis viver de maneira irreligiosa. Não precisava do pai, não dependia do pai, foi gastar o dinheiro, gastou todos os seus recursos de maneira intencional. Não é que ele sofreu uma crise, o banco tomou o dinheiro, roubaram os dólares dele, não, desvalorizou o dinheiro, não. Ele gastou de maneira intencional cada centavo. Ele desperdiçou a sua vida, ele desperdiçou a saúde, ele desperdiçou o dinheiro, ele desperdiçou o tempo de vida, e ele desperdiçou a
filho mais velho fica em casa. O filho mais velho aqui é interessante porque ele é tão importante nessa parábola quanto o filho pródigo. Sempre que nós escutamos mensagens sobre essa história, os pregadores, os estudiosos, os professores dão ênfase no filho pródigo. Inclusive, faz muitos anos, no Brasil, uma banda chamada Kadosh cantava Vendo o filho alegre voltou. Todas as músicas, as pregações, eram do filho pródigo, o filho mais novo, aquele apelo emocionante no final. Você que se afastou da igreja, você que é o filho mais novo, se afastou, volte. Está bem, não está mal, está bem, só que está incompleto, falta uma parte da história, e a parte da história que falta é do filho mais velho. Ele ficou em casa, só que em casa ficou um filho zangado, amargurado, rancoroso, que quando o irmão dele volta, o pai fica tão feliz, o pai dá uma festa para o filho mais novo. Você se lembra de que a herança foi dividida entre os dois filhos? O pai já não tinha mais dinheiro. A festa foi muito grande. O pai manda matar o novilho, o bezerro, o gordo, carne molinha, feita no vapor, 3 horas de cozimento, se desfazia dos ossos, aquela carne maravilhosa. Só que o dinheiro que foi gasto na festa era do filho mais velho. Não era do pai, era do filho mais velho. 70% da herança era do filho mais velho. O pai deu uma festona, porque o filho gastou tudo, o outro rapaz. A festona que o pai deu, chamou música, comeram, beberam, era do dinheiro do filho mais velho. E o rapaz volta, o mais novo está lá, está comemorando. O filho mais velho está chegando, trabalhou todo dia, está chegando perto da fazenda, escuta barulho de música. Fala, o que está acontecendo? Chama um dos trabalhadores e diz, o que está acontecendo aí? Aí o trabalhador fala, mas rapaz, não sabe o que houve? O seu irmão voltou para casa e o seu pai deu uma festa. Ele falou, como assim? Mas seu pai deu uma festa? Que história é essa? E aí o filho mais velho, cheio de rancor, ódio, e você vai entender por quê. Ele não entra na festa, ele fica fora da porta da festa, indignado. Ele está na porta, olhando o seu irmão pecador. Ele está vendo o papai dando festa, ele está vendo o papai feliz, ele está vendo o papai contente. O papai colocou um anel no dedo do filho, dizendo, você é meu filho, essa paternidade nunca foi perdida. O papai colocou uma sandália no pé do filho, dizendo, você não é escravo, você é filho. O papai colocou roupas limpas no rapaz, dizendo, você faz parte da família, você faz parte. O filho mais velho está na porta, com raiva, vendo o papai dando festa pelo pecador, vendo o papai dando festa por seu irmão que prostituiu, quem sabe agarrou até uma sífilis, uma herpes, não sabemos. Está lá seu irmão, pecador, miserável, gastou dinheiro com prostitutas, tomou todas, cheirou todos os pós brancos que havia pelo mundo. Agora está lá seu irmão sentado e o papai está contente, o papai está feliz. O filho mais novo se arrependeu, pediu perdão, o pai perdoou. E o papai está feliz, e o mais velho está na porta, com raiva, bufando, nervoso, com ciúmes, com raiva. O pai viu a situação, o pai não deixou quieto. Os pais sabem de tudo. Você, filho, fica esperto, seu pai sabe de tudo. Meu pai não vê, o pai sabe. Meu pai celestial não, seu pai tiver visto, seu pai sabe, o pai sabe. O pai viu o filho mais velho e falou, rapaz, você está fazendo? Não, não me toca. Entra, meu filho, vamos para a festa. Como assim, festa, pai? Você está louco? Esse teu filho desperdiçou. Esse teu filho não era mais irmão dele. Não era mais irmão, não era? O meu irmão voltou. Não era. Esse teu filho desperdiçou tudo e agora volta. E o Senhor mostra compaixão, está feliz, está felizão aí, velho, está felizão? Porque o filho voltou? Mas o meu filho, o seu irmão estava perdido, ele voltou para casa, ele se arrependeu, ele pecou, fez muitas coisas erradas, mas ele voltou. E o filho, e agora o pai disse, o filho fala assim, pai, o filho mais velho, nervoso, falou, pai, fala sério, tantos anos eu estou aqui na sua casa,
Eu trabalho dia e noite. Eu te obedeço. Eu não sou como esse, não. Eu te obedeço. Eu faço as coisas boas para o Senhor. Tantos anos aqui te servindo. A palavra te servindo quer dizer como escravo do Senhor. E o Senhor não teve a coragem de matar um cabrito para me comemorar com meus amigos, Pai. E agora vem esse meu irmão e faz tudo isso. O Senhor mata meu bezerro para ele. É meu dinheiro, caramba. O pai fala: filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que está dentro dessa casa te pertence. Olha isso, presta atenção. Quem está na porta escutando essa história? Os religiosos. Jesus olhando para o religioso e diz: olha só, Jesus olhando para os religiosos dizendo, contando a parábola, contando a história, contando um filho mais velho. Jesus estava olhando para os religiosos e estava dizendo: vocês são o irmão mais velho. Vocês receberam a maior parte da herança de Deus. E vocês não toleram que agora um pecador se arrepende e que venha buscar o arrependimento, a salvação. Jesus está olhando para os religiosos. Guarde isso. A conclusão é essa: os dois grupos, religiosos e pecadores, cada uma das três cenas, a ovelha, a moeda e os filhos, vai contar uma história. E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque é o diagnóstico do coração humano. Você que entrou aqui hoje, a conclusão dessa história, dessa mensagem, é o diagnóstico do seu coração. Do seu coração. O verdadeiro problema aqui é o coração dos dois filhos. Do filho mais novo, que representa a irreligião, ou ausência de religião. Ele foi para longe, perdido na sua rebelião, rebelde. Ele usou a sua própria rebeldia para dizer: eu sou o meu próprio salvador, eu não preciso do meu pai, eu vou fazer o que eu quiser longe de casa. E o filho mais velho, ele representa a religião. Ele ficou perdido. Ele não foi para o mundo. Ele nunca prostituiu, nunca fumou um baseado, nunca fumou marihuana, maconha, nunca usou cocaína, nunca tomou uma cerveja, nunca colocou um cigarro na boca, nunca foi numa casa de prostituição. Nunca, sempre esteve dentro da casa do Pai. É o religioso, dentro da igreja. Nunca se prostituiu, nunca matou ninguém. Uma pessoa séria, leva as coisas a séria, carrega a sua Bíblia, gosta das músicas, mas ele está amargurado, ele está perdido, não lá fora, ele está perdido dentro da casa. Ele está usando o seu próprio conceito, dizendo: eu serei o meu próprio Salvador, obedecendo perfeitamente ao Pai, porque o Pai me deve. Quando eu obedeço ele me deve. Quando eu vou obedecer ele, muito bem, eu vou ser uma pessoa tão religiosa que o Pai vai dever favores para mim. Então, quando eu dobrar os joelhos, eu vou poder dizer: Pai, aqui eu estou, o Senhor me conhece, me abençoa, porque eu não falto um domingo no culto, eu estou em todos os louvores, eu estou em todos os ensaios, eu venho na escola bíblica dominical, aqueles que são católicos, eu vou na missa, eu cumpro com os sacramentos, eu faço as minhas obrigações religiosas. O Pai me deve alguma coisa. Ambos filhos usaram o Pai como meio para um fim. O moralismo, presta atenção em nome de Jesus, o moralismo do filho mais velho é tão perigoso e pecaminoso quanto a libertinagem do filho mais novo. Ambos são formas de autossalvação. É por isso que a parábola termina com um problema. Você não vai ver um final feliz. Você percebe que no último versículo, você não vê o filho mais velho entrando na casa. Coloca para nós, Júlia, por favor, o último versículo, versículo 32.
O pai disse: mas nós tínhamos que celebrar, alegremos e folgamos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Terminou a história. Terminou a história. Não mostra o filho mais velho entrando na casa, não mostra. Não mostra o religioso entrando, se arrependendo, não mostra. O filho mais velho falhou. Ele está do lado de fora, perdido no seu próprio orgulho religioso, incapaz de perdoar o pecador, recusando-se a entrar na festa do Pai. E Jesus termina a história sem dizer que ele entrou, porque ele está olhando para os fariseus. Quando Jesus conta a história, Jesus está olhando para os fariseus, e os fariseus continuam na porta. Essa é a sua história. Esta é a sua história. Essa história, nós temos falado principalmente com ênfase na história dos dois filhos. Ela falha em mostrar, ela mostra as falhas que é da falta de religião e da religião. Os dois falharam. Mas como eu falei na introdução, tem uma terceira via. A solução definitiva é que essa história, olha aqui por favor, essa história de Lucas capítulo 15 não é sobre ovelhas, não é sobre moedas, não é sobre filhos. Essa história de Lucas capítulo 15 é sobre Jesus, é sobre Deus. Escute por favor. Não é sobre ovelhas, não é sobre moedas, não é sobre filhos. A história que nós lemos é sobre Deus. Deus, Ele é o pastor que busca a ovelha perdida. Deus, Ele é representado pela mulher que busca a moeda perdida. Deus, Ele é representado pelo pai que recebe os filhos perdidos. Aqui nessa história, Deus, Ele é representado por um pastor, por uma mulher e por um pai. Mais do que isso, eu vou mais além. Essa história é a resposta que o irmão mais velho falhou, que a religião falhou. Talvez você entrou aqui hoje e você veio frustrado com a religião. Você viu pastores cometendo adultério. Você viu missionários cometendo crimes horríveis em nome da religião. Talvez você entrou aqui hoje frustrado com a igreja, onde tentaram roubar o seu dinheiro, onde tentaram roubar a sua dignidade em nome de Deus. Talvez você entrou aqui hoje frustrado com uma relação que você teve. Talvez você pensou que aquela relação ia ser a solução para os seus problemas, e aquela pessoa se dizia um religioso, e te frustrou, te machucou, te traiu. E você entrou aqui hoje frustrado, arrasado, triste, odiando a religião. Ou talvez você entrou aqui hoje uma pessoa que não se importa com a religião. Para você não está nem aí. Você não liga para essas coisas. Para você tanto faz. Essa história representa onde o filho mais velho falhou. Eu quero apresentar para vocês hoje um irmão mais velho, que nunca falha. Enquanto o irmão mais velho da história, em nome da religiosidade, se recusou a aceitar o seu irmão mais novo, Jesus fez isso. O irmão mais velho da história não quis pagar o custo da festa, ficou nervoso porque o papai estava gastando dinheiro dele. Mas o irmão mais velho, chamado Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, porque nós chamamos na oração do Pai Nosso que estás nos céus, e todos aqueles que confessam a Jesus como seu Salvador, é chamado Filho de Deus, onde Jesus é o irmão mais velho. E agora, Jesus pagou o custo, o que o irmão mais velho da festa não quis pagar a festa para o seu irmão mais jovem. Jesus pagou o custo, não de uma festa, Jesus pagou o custo da nossa salvação. A vida de pecado que você vivia e que você vive merece a morte, porque o salário
salário, o pagamento da sua vida de pecado, não é 1.000 bolivianos, não é $1.000. O pagamento da vida que você está levando hoje se chama morte e morte eterna. Mas teve um irmão mais velho que entregou a sua vida na cruz para pagar esse custo que você nunca poderia pagar. Ele recebeu todos os seus pecados sobre ele, e agora você pode receber todo o perdão dele sobre você. Ele é o irmão mais velho. Na história, o irmão mais velho ficou nervoso porque o pai colocou roupas novas no seu irmão mais caçula, no irmão caçula. Só que na cruz, Jesus foi despido, foi tirado, foi desnudado das suas próprias vestes para nos vestir com vestes de justiça. Jesus passou vergonha na cruz. Os católicos, para não assustar as criancinhas, desenharam Jesus de sorbinha na cruz, de cueca na cruz. Na verdade, a crucificação era uma vergonha, onde o crucificado morria pelado, com as suas partes íntimas expostas para a multidão. Jesus sofreu toda a humilhação da morte na cruz para vestir você de uma roupa de santidade, de justiça que você não merece, para cobrir a vergonha do seu pecado. Você não precisa viver mais debaixo da vergonha do pecado. Jesus se despiu lá na cruz, sofreu a vergonha, sofreu a humilhação, para que hoje eu e você pudéssemos estar vestidos não de uma roupa, não de uma calça, não de uma camisa, mas senão de roupas diante de Deus, sem sofrer a vergonha por nosso pecado. Como Adão e Eva, depois de pecar, se cobre com vergonha. Deus vai e cobre Adão e Eva. Não é que Deus tinha vergonha de olhar para Adão e Eva, não. Quando Adão e Eva pecam e eles reconhecem que estão desnudos, pelados, é a prova mais clara da podridão, do escândalo, do pecado. Mostrar ali as intimidades. Deus faz roupas e cobre a vergonha de Adão e Eva. Jesus da cruz nos deu vestes de justiça. Escute isso. Jesus foi agora expulso da presença de Deus. Quando Jesus disse: Pai, porque o Senhor me desamparou? Lá na cruz, Jesus sofreu a humilhação para que da casa de Deus ele foi expulso da presença de Deus. O pecado separou Jesus de Deus, para que nós pudéssemos ser recebidos na casa do Pai. E o último, Jesus pagou o custo da nossa salvação, não com 70% da herança que sobrou para ele, mas ele pagou com a sua própria vida. Você está aqui hoje porque Jesus entregou a vida dele completa, não 70%, como o filho mais velho ficou com a herança. Jesus entregou toda a vida dele por você, em seu favor. Não tem outra causa para a salvação de pecadores, não tem outro meio. Quer você seja um religioso que esteja aqui hoje, quer você seja uma pessoa irreligiosa que está aqui hoje, essas duas vias não vão te salvar, porque se baseia no seu próprio orgulho de buscar favores diante de Deus e de se afastar de Deus de maneira rebelde. Essas duas maneiras não vão te salvar. E é interessante, aquele hino que cantam, algumas igrejas cantam, você talvez conhece. Eu só vou recitar a letra dele. Vou deixar para os cantores aqui que cantam de maneira maravilhosa, mas a letra desse hino diz assim: ó impressionante, infinito e ousado amor de Deus, ó que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecer, mesmo assim se entregou. Ó impressionante, infinito e ousado é o amor de Deus. No término da pregação, o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, é a única via de salvação. Não é a religião, não é a rebeldia, é o Senhor Jesus Cristo. E eu tenho uma palavra para você. O pai que estava na casa, o pai estava olhando para longe, viu o filho voltar, o filho mais novo, o pai correu, abraçou, mas também o mesmo pai que estava na casa
buscou o filho mais velho. O pai que está aqui hoje, presta atenção, por favor. O pai que está aqui hoje, o nosso Deus, é aquele que busca você, que esteve fora por muito tempo. Ele está disposto a te perdoar, a te receber, a te restituir. E é o mesmo pai que está buscando você dentro aqui dessa casa. Está buscando você aqui dentro. Talvez você esteja aqui e você está perdido. Você tem rancor no seu coração. Você tem amargura. Você não tolera ver muitas coisas que Deus está fazendo na salvação dos pecadores. E você não consegue entender, você critica. Por que esse? Por quê? Por quê? É o mesmo pai. Ele busca o filho que estava perdido e ele busca o filho que está dentro de casa. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Preste atenção, por favor. A pregação está comigo, eu não terminei. Eu peço que você preste atenção. Por favor. Por favor. O Pai está aqui nessa noite. O nosso Pai é o nosso Deus. Ele olha para você. Eu não te conheço. Eu não posso apontar o dedo e dizer qual dos filhos que você é. Eu não posso apontar o dedo e dizer se você é dos religiosos ou dos irreligiosos. Mas o mesmo Jesus que está sentado na mesa com os pecadores, olhando para os religiosos, Ele está aqui nessa noite. E Ele te conhece. Ele conhece como você está vivendo. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua vida. Ele conhece a maneira que você está se portando quando você sai daqui e volta para sua casa. Seja você um religioso, que vai rezar a Ave Maria, a missa, vai fazer as suas orações, jejum essa semana, ou seja você um religioso, que vai viver uma vida louca essa semana. O Pai te conhece. E Ele está te olhando agora. E você não pode sair da mesma maneira que você entrou. O filho mais novo se encontrou com o pai. A vida dele mudou. O filho mais velho encontrou com o pai. Ele não quis tomar uma decisão. E a história terminou. O pai está aqui. Você não pode sair daqui hoje à noite da maneira que você entrou. Seja você um religioso ou um irreligioso. A única solução é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Vou pedir que você fique em pé, por favor. Em nome de Jesus. Fiquemos todos em pé. Eu quero orar com você. Lembra, Tiago, desse louvor? Você viu cantar? Vem para cá ajuda a gente. Vem para cá, por favor. Só você no teclado, por favor. Só o teclado, por favor. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você não pode sair assim. Hoje é uma noite de decisão. Você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa tomar uma decisão. Continua, Tiago, por favor. Continua orando, por favor, continua orando. Feche os seus olhos. Deus te trouxe aqui hoje para salvar a sua alma. Hoje para salvar a sua alma. Deus te trouxe aqui hoje para perdoar os seus
seus pecados. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: filho, eu te amo, eu te quero, eu não te abandonei, eu não rasguei a certidão de nascimento, você ainda continua sendo meu filho. Eu te vi quando você pecou naquele dia, eu te vi quando você fez aquelas coisas, eu estava lá, eu te vi, e eu não rasgo a minha certidão de nascimento, você ainda é o meu filho. O teu pecado não te afasta de mim, o teu pecado não te afasta de mim. Eu estava lá quando você fez aquilo que não deveria fazer, e o teu pecado não te afasta de mim. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. O Pai estava lá e o Pai te viu. O Pai sabe onde você está caminhando, o Pai sabe o que você está fazendo, e o Pai sabe também das mágoas do seu coração com a religião. O Pai sabe quando você se esforçou para ser um religioso e você se frustrou, você não conseguiu, você lutou e não conseguiu e se frustrou. O Pai sabe, o Pai te conhece, o Pai viu como você estava lutando e você estava buscando favores de Deus, e você não conseguiu, Não é porque Deus é mau, é porque você estava negociando com Deus, você não teve um bom exemplo, você não teve um bom modelo. O Pai viu onde você estava, e nessa noite Ele quer te perdoar. Seja você um religioso, essa mágoa no seu coração, essa raiva, essa frustração, esse rancor, esse ódio, essa incompreensão, Deus quer te perdoar. Você está parado na porta, Jesus está falando: vem, se arrepende, entra você também, filho mais velho. Você que está na igreja, você que é crente, você que é batizado, Deus está falando: entra você também, se alegra comigo, eu estou fazendo uma grande obra, para de se frustrar, para de murmurar, para de falar entre os dentes, para de murmurar, entra, para de murmuração, para de falar entre os dentes. Religioso, entra, eu também te amo, eu quero te perdoar, eu quero trabalhar contigo. Para de murmurar, para de reclamar, veja o que eu estou fazendo, venha ser parte. O convite é para todos, Saia da porta, entra para a festa do Pai. Saia da porta, veja o que Deus está fazendo, se alegre com o que Deus está fazendo. Se alegre com o que Deus está fazendo lá na faculdade. A faculdade não está perdida, lá dentro tem servos de Deus. Se alegre com o que Deus está fazendo em Cochabamba. Cochabamba não é do diabo, Deus está salvando em Cochabamba. Se alegre com o que Deus está fazendo na igreja. A igreja não está perdida, a igreja não está destruída, Deus está salvando, Deus está operando, Deus está trabalhando. Se alegra, acaba esse espírito de frustração religiosa, acaba, se alegra, entra, vem, senta com os pecadores, senta aqui, vem cá, vem ver o que Jesus está fazendo, vem ver. Pecador, se arrependa. O Pai quer ter uma refeição contigo, o Pai quer ter uma alimentação contigo, o Pai quer ter intimidade com você. Se arrependa nessa noite, peça perdão, se arrependa nessa noite, peça perdão dos seus pecados, reconheça o Senhor Jesus como seu Salvador, viva uma vida justa diante de Deus, não para receber os favores de Deus, mas senão como uma forma de gratidão por aquilo que Ele já fez por você, Se alegre nele, obedeça a Ele, se regozije nele, se entregue a Ele, não para receber uma bênção, senão como uma expressão de gratidão por aquilo que Ele já fez por você. A nossa obediência não é para a salvação, a nossa obediência é resultado da salvação. A nossa obediência não é para receber favores, a nossa obediência é porque já recebemos um favor tão grande lá na cruz, e agora obedecemos por amor, por gratidão, por bondade. Tem salvação nessa noite. O Senhor Todo-Poderoso está em nosso meio, poderoso para salvar. Deus te perdoa hoje. Você
voltará perdoado, salvo em Cristo, reconciliado, já não mais estará na porta. Agora você fará parte da multidão dos que se alegra lá no céu. A salvação em Cristo. Deus está no nosso meio. Ele te trouxe aqui para salvar a sua alma hoje e restaurar-te. Seja você que estava lá fora ou você que estava na porta, Ele te chama, Ele te ama. Ele ama os dois filhos. Ele ama os dois filhos. Ele ama os dois filhos. Ele quer ter comunhão com os dois filhos. Ele quer estar com os dois filhos. Ele quer abraçar os dois filhos. Ele quer ver os dois filhos na mesma mesa, comendo da melhor comida. O pai quer ver os filhos em sua casa. Receba o perdão de Deus. Receba a graça da salvação de Deus nessa noite, para a glória de Deus Pai, em nome